Fala galera do Papo Santo, mais uma vez aqui, Vitor Serodi, para compartilhar as escrituras com vocês. E o tema de hoje é: não devemos confessar a Jesus como Salvador. Essa semana eu tive a oportunidade de ser perguntado se eu já havia reconhecido a Jesus Cristo como Salvador de minha vida. E eu repliquei a pergunta para a pessoa e disse o que seria exatamente reconhecer ou confessar a Jesus como Salvador de minha vida. E a pessoa me disse que é entender que Ele me salvou. Eu falei, bom, se é entender que Ele me salvou, sim, eu já confessei a Jesus como Salvador de minha vida. Porém, eu gosto de ser mais minucioso, mais diligente, mais preciso naquilo que a palavra diz. Então, a pergunta correta não seria se eu já confessei a Jesus como Salvador de minha vida. A pergunta correta seria outra, né? E é sobre isso que eu tenho para falar aqui com vocês hoje. Não é certo perguntar ou confessar a Jesus como Salvador de sua vida. Lucas capítulo 6, versículo 46 até o 49 diz assim, ó: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não a pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu o ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Bom, o foco aqui é naquilo que tem aqui chamado como Senhor, né? O que Jesus diz: por que me chamais Senhor? A palavra Senhor, na língua portuguesa, ela acaba dando uma denotação muito mais fraca, mais branda, devido à nossa cultura. Para nós, chamar alguém de Senhor é ser respeitoso, é como se fosse alguém mais velho, ou até mesmo alguém que tem uma posição elevada, um cargo mais importante. Mas não é o mesmo sentido desse texto aqui no original, citado por Lucas. A palavra Senhor aqui, utilizada, ela só era empregada no tratamento de um escravo para com seu dono. Ou seja, só quem era escravo de alguém chamava alguém de Senhor, desta maneira aqui que Lucas está mencionando que Jesus falou. O escravo era considerado uma propriedade, ele não tinha, né, suas vontades, ele tinha um dono, ele vivia a sua vida unicamente, simplesmente, para satisfazer as vontades do seu dono, para exatamente executar aquilo que o dono quisesse, ou seja, ele não tinha nenhum direito a viver. Jesus ele está querendo dizer aqui que você deve chamar ele de Senhor e obedecer a ele em tudo. Então, ou seja, ou você obedece ele em tudo, chamando ele de Senhor, ou você nem precisa chamar ele de Senhor. Claro que se você não reconhecê-lo como Senhor, não chamá-lo como Senhor e não fazer aquilo que ele manda, isso vai implicar em você não ser um salvo, né? Porque a única forma de você ser salvo é reconhecendo que ele é Senhor e confessando isso publicamente. Romanos capítulo 10, deixa eu abrir aqui, diz assim, versículo 9 e versículo 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus ressuscitou entre os mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A igreja acabou mudando esse texto aqui, mudando o entendimento dele e começou a dizer que você deve confessar Jesus como Salvador de sua vida, quando na verdade nós temos que confessar ele como Senhor. O texto aqui é muito claro. Se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus, ou seja, Jesus é Senhor. Você pode perguntar assim para mim, mas ele não é Salvador? Bom, se você confessar ele como o Senhor de sua vida,
ele te salva. E se ele te salva, lógico, ele é Salvador. Então sim, ele é Salvador. Só que o foco da confissão é tê-lo como Senhor e não como Salvador, né? Portanto, quando você quiser fazer uma oração de entrega, a confissão deve ser: Senhor, eu te reconheço na minha vida. Jesus, eu te reconheço como Senhor meu, como meu dono, né? Você não pode esquecer que a obra redentora da cruz, ela é uma obra de redenção. E redenção, na verdade, é o resgate de uma propriedade. Ou seja, alguém tinha uma dívida e aí vem alguém e paga essa dívida. Ou seja, adquire de volta a propriedade. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10, diz assim, ó: E cantavam um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro. Dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ou seja, Cristo comprou a sua vida, Cristo comprou a minha vida para o próprio Deus, tá? Paulo reconhece isso lá em 1 Coríntios. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui, no capítulo 6, versículo 20, olha só. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, nos quais pertencem a Deus. Então, assim, todos os apóstolos reconheceram isso. Pedro também reconheceu isso na primeira carta, no capítulo 2, lá no versículo 9, ó. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, comprado, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A vida cristã, ela começa no relacionamento de Jesus com você, através do Espírito Santo, te fazendo entender. Porém, você precisa ser convencido de que você não conseguiria ser salvo e que somente por Jesus você foi salvo, você foi redimido. Redenção é um ato de compra. Jesus te comprou, ou seja, a partir de agora, ele é o seu Senhor. Não aceite mais do que isso, nem menos do que isso. Simplesmente que Jesus é Senhor na sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, eu espero que tenha clarificado a ideia de senhorio, né? E que você comece a ter palavras de acordo com aquilo que as Escrituras dizem. Se esse vídeo te abençoou, curte aí, compartilha, envia para quem você acha que tem que ver, manda aí para os seus pastores, manda aí para eles fazerem a oração da confissão correta. Senhor, eu te confesso na minha vida. Jesus, eu confesso a ti como meu Senhor e não Salvador, porque Salvador é uma consequência daqueles que o reconhecem como Senhor em sua vida. Deus abençoe, fiquem na paz.